Olá pessoal, eu sou a doutora Laísa Pimentel, advogada especialista em Direito do Trabalho e Previdenciário no escritório Sérgio Andrade Rosas Advocacia. E hoje eu vim aqui falar com vocês sobre mais um instrumento de flexibilização de jornada de trabalho, é o banco de horas. Existem alguns setores da economia que sofrem com o que chamamos de sazonalidade. Um exemplo muito claro é a hotelaria. Aqui no Nordeste, a hotelaria ela bomba na época de verão. Assim, nós temos empregados trabalhando freneticamente em horas extras. Por outro lado, em época de chuva, essa procura pela hotelaria no Nordeste não é tão grande, terminando que esses empregados terminam ociosos, sem trabalho. Pensando em sanar a questão da sazonalidade, em 98 surgiu a Lei 9.601, que introduziu no artigo 59 da CLT, aquela lá que fala sobre a jornada de trabalho, o Instituto de Banco de Horas. Ele basicamente é um procedimento no qual se acumula hora extra para depois compensá-las através de folgas ou através de redução da carga horária do empregado. E se no final das contas, no final de determinado período, todas essas horas que foram acumuladas tiverem sido compensadas, seja por folga, seja por redução de carga horária, não serão devidas horas extras. Mas doutora, é assim tão fácil? A empresa pode chegar e instituir o banco de horas de qualquer jeito e começar a compensar minhas horas extras? Calma, não é assim tão fácil. Existem alguns requisitos de validade do banco de horas. Sem eles, o banco de horas ele pode ser considerado inválido e todas as horas extras deverão ser integralmente pagas pelo empregador. Isto porque o Instituto de Banco de Horas ele é uma exceção e, sendo uma exceção, ele tem que ser criteriosamente analisado. E vou falar aqui um pouquinho dos requisitos que são necessários para essa validade. O primeiro deles é em relação à sua instituição. Para instituir o banco de horas, pelo menos antes da reforma trabalhista, ou seja, até 10 de novembro de 2017, era necessária uma previsão expressa em norma coletiva, convenção coletiva ou acordo coletivo. Sem ela, qualquer banco de horas, lá antes da reforma, era inválido. Com o advento da reforma trabalhista, a partir de 11 de novembro de 2017, foi possível a instituição do banco de horas através de um acordo individual entre o empregado e o empregador. Só que só é possível essa modalidade se for para um banco de horas de um período de 6 meses. E dentro desses 6 meses deve haver as horas extras e deve haver as suas compensações. Para um período de banco de horas maior de 6 meses, portanto, ainda há necessidade de uma norma coletiva prevendo sua instituição. O segundo requisito que quero falar aqui é quanto ao controle de jornada. Se estamos diante de um instituto no qual há uma soma, há um crédito de horas extras para que elas sejam compensadas, claramente a jornada de trabalho deve ser fidedignamente controlada. Se eu estou diante, por exemplo, de um controle de jornada onde não há inserção correta da jornada de trabalho do reclamante, consequentemente, esse banco de horas será anulado. O terceiro requisito que quero falar aqui é sobre o limite máximo de horas extras diárias. O parágrafo 2º do artigo 59 da SLT permite apenas o banco de horas para até 2 horas extras diárias. Sendo assim, não pode ao banco de horas serem creditadas horas extras superiores a esse limite. Olha, se algum desses requisitos faltarem na instituição e na utilização desse banco de horas, o banco de horas será anulado e todas as horas extras que forem feitas durante esse tempo deverão ser pagas integralmente com adicional de 50%. Cite-se por fim que, se ao final do ciclo do banco de horas houver um saldo positivo de horas extras, essas horas deverão ser pagas acrescidas de 50%. Mas aí surge o questionamento. Se no final do ciclo o empregado termina tendo horas negativas, ou seja, folgou mais do que fez hora extra, o que acontece? Nesse caso, lamento empresa, ela não vai poder fazer nenhum desconto no seu empregado.
E aí, se você gosta desse tipo de informação, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho, hein? E também se inscreve em nossas redes sociais, para que possamos trazer mais informações jurídicas para vocês. E lembrando, informação, galera, é poder. E só sabendo o tamanho do nosso poder é que podemos viver os nossos direitos.